Capítulo 96. Império do Abismo Celestial, Ruínas Mecânicas Ayer 2. E não ficou surpresa e assentiu. Tudo bem, disse ela. As duas criadas que se pareciam com gatos abriram a porta e se curvaram para dar as boas-vindas a Iiri. Depois, a seguiram e fecharam a porta. O corredor do lado de fora da porta era muito largo, com cerca de 10 metros de comprimento. Havia guardas felinos em armaduras pretas montando guarda em ambos os lados, a intervalos regulares. As auras desses guardas felinos eram poderosas. Eram todos guerreiros genéticos. Quando viram Iiri, os guardas do povo gato se curvaram. Vossa Alteza. Havia um toque de respeito em seus olhos. Desde o momento em que nasceu, Sua Alteza Iiri estava destinada a ser uma guerreira incomparável que estaria no topo do Império. Iiri assentiu levemente. Depois de atravessar o corredor intrincado, eles chegaram à porta de uma sala enorme. Pai, é Iiri, ela bateu na porta. A porta se abriu, e um velho felino de cabelos grisalhos, vestindo um uniforme felino palaciano, abriu a porta. Seus profundos olhos cinza escuros fitaram Iiri com um traço de gentileza enquanto ele se curvava levemente. Alteza, o senhor veio. Chefe Grey assentiu levemente. Sua Majestade já está esperando por você. E entrou na sala. Havia várias fileiras de estantes de livros em ambos os lados da sala, e uma enorme janela do chão ao teto ficava diretamente de frente para a porta. Em frente à janela havia uma escrivaninha de madeira preta com todos os tipos de documentos sobre ela. Nesse momento, um homem gato de pelo preto estava parado em frente à janela do chão ao teto, com as mãos atrás das costas, olhando para fora. Quando Iiri caminhou até a mesa, a pessoa gato de pelo preto se virou e revelou um rosto bonito que era um pouco parecido com o de Iiri. Ele olhou para Iiri e um sorriso gentil surgiu em seu rosto. Iiri, ouvi dizer que você deixou a cidade de Sandstone. Sim, estou a caminho da cidade do abismo. E assentiu. A viagem foi segura. É seguro? Ah. Com a força da minha filha, a floresta nebulosa realmente não é perigosa. O rosto do homem-gato estava cheio de sorrisos. Se alguém mais visse isso, ficaria chocado. Como um dos poucos imperadores poderosos na história do Império do Abismo Celestial, a dignidade e o domínio do Imperador Imu estavam profundamente enraizados nos corações do povo, mas seu lado caloroso era quase desconhecido. Apenas o mordomo-chefe Grey, que estava de pé ao lado, parecia estar acostumado com isso. A velocidade do seu avanço é um pouco maior do que eu esperava. Que tipo de recompensa você quer? Quero um chefe que seja proficiente em culinária humana, disse Iiri depois de pensar um pouco. O Imperador Imu e o chefe Grey ficaram atordoados. O Imperador Imu sabia do hobby de Iiri, mas ainda assim não conseguiu evitar sorrir. Por que você de repente quer comer comida humana? Conheci um humano. Ele me preparou um assado. O gosto era um pouco diferente do que temos aqui. Estava dormente, e o cheiro era indescritível. Ah? Humano. Ele assou carne para você. Os olhos do Imperador Imu se estreitaram e uma luz forte brilhou através deles. Que tipo de humano ele é? Ele sabe a sua identidade. E pensou sobre isso e disse. Ele é um ser humano interessante que não conhece minha identidade. Interessante. Sim. A primeira vez que o conheci, ele estava muito fraco, mas matou um líder das feras sozinho. Ele até me ofereceu um peixe grelhado. Estava muito cheiroso. O Imperador Imu relaxou um pouco ao ouvir isso. O Imperador Imu naturalmente não se importava com algo tão trivial quanto matar uma fera de nível líder. Estava tudo bem, desde que ninguém se aproximasse de Iiri intencionalmente. Nesse caso, vou encontrar para você um chefe que seja bom em culinária humana, disse ele com um sorriso. Obrigado, pai. Os olhos de Iiri brilharam. O Imperador Imu sorriu. Em breve, os restos de Ayer serão revelados. Desta vez, você liderará a equipe. Treine bem. Sim, Iiri assentiu. Planeta Dak, Império Rei de Maple, cidade de Chili.
Eram 4 horas da tarde quando Lu Yuan deixou a terra de origem e retornou ao seu quarto. Lu Yuan esticou as costas e saiu da sala. Hades Bipub Future, no corredor, Jeff estava limpando o local. Quando viu Lu Yuan, sua voz cavalheiresca soou. Mestre, o senhor saiu. Precisa que eu prepare algo para o senhor comer? Lu Yuan pensou por um momento e assentiu. Vou sair um pouco. Ele olhou ao redor da sala novamente e percebeu que Li King não estava lá. Olhou para a porta firmemente fechada do quarto de Li King. A irmã King ainda está dormindo. Ele não se importou e saiu da sala. Sua nova casa ficava bem perto da loja de materiais Mad Wolf. Em cerca de 10 minutos, Lu Yuan chegou lá. Assim que entrou pela porta, Lu Yuan viu Shu Ivan sentado na cadeira jogando. Lu Yuan sorriu e cumprimentou. Velho Shui, venha cumprimentar seus convidados. Shu Ivan ficou atordoado. Levantou a cabeça para olhar para Lu Yuan e sorriu. Ah? O velho Lu? Por que ele não veio nos últimos dias? Estou ocupado cultivando. Lu Yuan sorriu. Não fui caçar feras ferozes. Até um monstro como você estaria ocupado cultivando. Lu Yuan sorriu e não explicou. A colheita desta vez não é ruim, você deve contá-la. Lu Yuan assinou com a mão e uma grande pilha de materiais apareceu no espaço aberto do salão. Shu Ivan caminhou com uma expressão despreocupada. Quando você não teve uma boa colheita? Ele se aproximou e pegou um pedaço de pelo preto para dar uma olhada. Então, a expressão despreocupada em seu rosto congelou. Ele ficou atordoado e olhou atentamente para o pelo preto em sua mão. Então, olhou para Lu Yuan como se estivesse olhando para um monstro. Uma pele de leopardo da névoa nível 1. Lu Yuan, você chegou ao nível 1. Lu Yuan sorriu modestamente. Você não disse que estava ocupado cultivando. Eu obtive muitos cristais espirituais há um tempo e passei um tempo na sala de gravidade antes de conseguir avançar. Shu Ivan ficou sem palavras. Ele olhou para Lu Yuan, atordoado, e depois para a pilha de materiais no chão. Abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas, no fim, não conseguiu dizer nada. Ele abaixou a cabeça e continuou a contar. Pele de piton venenosa nebulosa, nível 1, qualidade normal. Está bem preservada, então te dou 4.500 por um pedaço tão grande. Um par de presas venenosas, 3.000, isso é. Puta merda. O pelo de um lobo da névoa de elite de nível 1. Velho Lu, você é mesmo capaz de matar uma fera feroz de elite de nível 1. Shu Ivan olhou para o pelo em suas mãos. Ficou entorpecido e começou a chegar. Eu tive sorte, Lu Yuan sorriu. Shu Ivan abriu a boca e ficou sem palavras. Você é um monstro. Shu Ivan continuou a verificar. Ao ver um chifre com quase 1 metro de comprimento, Shu Ivan ficou atordoado. Então, olhou para Lu Yuan em choque. O chifre de um tigre da névoa de nível 2. Não me diga que você já está no nível 2. Lu Yuan olhou para a buzina e sorriu. Por que você está tão nervoso? Eu não o matei. Shu Ivan ficou atordoado. Então quem matou? Você não sempre foi um solitário. Lu Yuan sorriu. Desta vez, eu estava atravessando a floresta nebulosa para outra cidade. Tive muita sorte de ter conhecido um figurão que se dispôs a me levar junto. Ele acabou de sair da cidade de Arnito e já é capaz de matar uma fera de nível 2. Tem um louco mais forte que você. Shu Ivan tinha uma expressão de descrença no rosto. Na opinião dele, Lu Yuan já era um monstro. Ele era capaz de matar uma besta feroz de elite de nível 1 logo após romper a barreira. Se isso não era um monstro, então o que era? No final, Lu Yuan disse que realmente havia alguém mais forte que ele. Vendo o olhar incrédulo de Shu Ivan, Lu Yuan suspirou e sorriu. Sempre há alguém melhor, e essa pessoa é realmente muito mais forte do que eu. Lu Yuan acrescentou silenciosamente em seu coração, só por enquanto. No futuro, quando Lu Yuan continuasse a desenvolver seus genes transcendentes, ele definitivamente seria mais forte que Yi. Mesmo que os genes transcendentes de Yi tenham sido herdados de seu ancestral e fossem extremamente poderosos, ela ainda não poderia evoluir.
Enquanto Luoyuan continuasse a desenvolver seus genes transcendentes, seria apenas uma questão de tempo até que ele superasse Yi. Se você acha que ele é mais forte, será que ele pode ser descendente direto de alguma grande família? Quem sabe? Luoyuan sorriu. Shui Wang não perguntou mais nada. Balançou a cabeça e continuou a contar. Com as palavras anteriores de Luoyuan, ele ficou muito mais calmo quando viu os materiais do estágio 2. Depois de contar todos os materiais, ele olhou para Luoyuan com uma expressão estranha. Terminei de contar. São 51,39 milhões no total. Tantos. Os olhos de Luoyuan brilharam. Tantos assim? Isso era quase 10 vezes o que Luoyuan havia ganhado no passado. Mesmo se fosse convertido em cristais, ainda seriam mais de 200 mil cristais espirituais de grau 0. Era quase comparável aos materiais que Luoyuan havia leiloado antes. Embora estivesse mentalmente preparado, ele ainda não esperava ter uma colheita tão grande. E já havia coletado os cristais espirituais de nível 1 e 2 que as feras haviam derrubado. Caso contrário, ele teria ganhado ainda mais. Vou transferir o dinheiro para você agora. Tudo bem. Capítulo 97. Adeus, boa sorte. Quando chegou em casa, Luoyuan começou a navegar na rede de batalha e no shopping como de costume. No dia seguinte, eles entraram novamente na terra de origem. Assim que entrou na terra de origem, Luoyuan viu a cabana do viajante ao lado. Yi já estava online. Luoyuan viu que Yi já o esperava. Caminhou até lá e bateu na porta. Muito rapidamente, Yi saiu. Você está aqui? Sim. Então vamos lá. Os dois continuaram sua jornada. 3 meses depois. Na floresta enevoada, Yi e Luoyuan avançavam pela floresta a uma velocidade extremamente rápida, quase se transformando em imagens residuais. Neste momento, Yi parou de repente. Luoyuan imediatamente ficou alerta e olhou ao redor. Toda vez que eles paravam todas as noites, era basicamente porque tinham encontrado uma fera poderosa e feroz. Neste momento, Yi disse: quero sair da floresta nebulosa daqui. Luoyuan ficou atordoado. Então, pensou em algo e olhou para Yi. A cidade do abismo fica nesta direção? Sim. Os sentimentos de Luoyuan eram complicados. Mais de 3 meses se passaram na terra de origem, e mais de uma semana se passou em tempo real. Eles fizeram um grande desvio pela floresta enevoada. Eles enfrentaram muitos perigos. Se não fosse por Yi, teria sido muito mais difícil para Luoyuan chegar até ali. Em seu coração, Luoyuan estava muito grato a Yi. Além disso, depois de conviver com ela durante esse período, Luoyuan também percebeu que, embora Yi parecesse fria, ela era, na verdade, uma garota muito gentil. Ele tinha uma boa impressão dela. Ele não esperava se separar tão cedo. Então, ele pensou em algo e disse sem jeito: eu sairei com você, mestre Yi. Afinal, esse lugar ficava nas profundezas da floresta enevoada, e havia um grande número de feras de nível 2 correndo soltas. Sem Yi, ele não teria ousado trilhar esse caminho sozinho. Ele só podia continuar caminhando em direção à área mais externa da floresta nebulosa e passar pela área das bestas ferozes de nível 1. Embora a distância fosse um pouco maior, era seguro. Yi assentiu. Os dois correram em direção ao perímetro externo. Depois de mais 100 quilômetros, as feras ao redor estavam praticamente todas de nível 1. Luoyuan parou. Ele olhou para Yi e disse seriamente: vamos parar por aqui. Obrigado, Sr. Yi, por me trazer aqui. Como estamos todos no continente da nuvem branca, teremos a oportunidade de nos encontrar novamente no futuro. Se precisar de ajuda no futuro, é só me avisar. Yi olhou para Luoyuan e disse seriamente: sua carne assada está cada vez melhor ultimamente. O canto da boca de Luoyuan se contraiu. Na próxima vez que nos encontrarmos, disse ele, vou assar carne para o mestre Yi de novo. Só então Yi assentiu com satisfação. Com isso, Yi acenou para Luoyuan, e seu corpo se transformou em uma sombra e desapareceu.
Quando Yi saiu, o ambiente ao redor ficou quieto, e apenas os rugidos dos animais podiam ser ouvidos à distância. Luan esfregou a testa. Eles sempre andavam juntos. Embora raramente conversassem à noite, ele ainda não estava acostumado com isso agora que caminhavam juntos. Vamos. Felizmente, chegaremos em breve. A distância entre a cidade de Avenlu e a cidade do Abismo não era muito grande. Com a velocidade de Luan, ele chegaria em, no máximo, 10 dias. Luan continuou a se mover para nordeste. Tarde da noite. Em uma sala comum nas favelas da cidade de Chile. Li King sentou-se no sofá, e Benjamin ficou em pé à sua frente. Ele relatou respeitosamente. Meu senhor, após uma semana de investigação, encontramos a maioria dos suspeitos. Na confusão da semana passada, a maioria das pessoas tinha álibis. Não sabemos onde os 6 estavam na época, mas, após nossa investigação, apenas Shui Ren, da gangue dos cães selvagens, Elis e Lúcius, o caçador selvagem, estavam desaparecidos há alguns dias. As outras 3 pessoas não apresentavam ferimentos causados pelos adultos. Nosso palpite é que o objeto estranho esteja em um dos 3. Li King assentiu levemente. A julgar pelo dano que lhe causei na ocasião, ele não consegue se mover por um curto período, mas não podemos descartar a possibilidade de que o objeto mutado tenha poderes de cura. Portanto, era possível que ele já tivesse se recuperado. O hospedeiro que está prestes a ser assimilado não é mais uma pessoa normal. Ele definitivamente não será capaz de resistir ao desejo causado pela mutação e atacará os outros novamente. Li King ficou em silêncio por um momento. Deu uma tragada no cigarro, pensou por um momento e continuou. Minha aparição da última vez deveria tê-lo deixado mais vigilante. Da próxima vez que atacar, provavelmente não fará um movimento tão grande e tão descarado e estará mais vigilante. Com a força que demonstrou naquela época, as almas das pessoas comuns não poderiam mais satisfazer suas necessidades. Era muito provável que ele atacasse especialistas como guerreiros genéticos. Envie algumas pessoas para encontrar Shui Ren, Elis e Lúcius. Além disso, fique de olho nos guerreiros genéticos nas favelas. Eles podem se tornar o alvo do hospedeiro mutante. Sim. Nesse momento, Leong entrou correndo, com uma expressão desagradável. Meu senhor. O anfitrião está a caminho novamente. Acabamos de receber um relatório dos guardas noturnos locais de que o vice-líder da gangue do Escorpião, Kerry, morreu em sua própria casa. O quê? Li King estreitou os olhos. Você se recuperou. Ela zombou. Mesmo neste ponto, ele ainda não consegue resistir à tentação. Era completamente diferente de sua atitude cautelosa e discreta de antes. No fim das contas, ele é apenas um hospedeiro mutante movido pela ganância. Fiquem de olho nos outros guerreiros genéticos. Assim que houver um ataque, haverá um segundo. Sim. Em outro quarto na favela. A sombra negra se virou e Shui Ren saiu dela. Comparado a antes de ser ferido, o rosto de Shui Ren estava ainda mais frio, e seus olhos tinham um toque de maldade. Capítulo 98. Adeus, boa sorte 2. Ele sentou-se de pernas cruzadas na cama, com uma conta preta girando na frente dele, e um grito estranho saiu. Fios de névoa negra emanavam da pérola negra e se fundiam em seu corpo. Sua aura ficava cada vez mais forte. Um momento depois, Shui Ren abriu os olhos e uma névoa negra saiu deles. Um olhar sinistro apareceu em seu rosto. Droga, aqueles guardas noturnos, as ações anteriores causaram um impacto muito grande. Se isso continuar, não vai demorar muito para que eles tenham certeza de que sou eu. Não sou forte o suficiente, preciso ser ainda mais forte. Mas agora, até mesmo matar um guerreiro genético seria descoberto o que deveríamos fazer. A expressão de Shui Ren tornou-se cada vez mais feroz. À medida que sua aura flutuava, a névoa negra ao seu redor gradualmente se tornava mais densa do que antes. Pense em uma maneira de informar os guerreiros genéticos das outras guildas para se reunirem em nome da discussão sobre o desenvolvimento de suas guildas. Então, nós os comeremos. Não, isso não vai funcionar.
Com a situação atual, os guerreiros genéticos das outras guildas serão definitivamente monitorados. Se eu os convidar precipitadamente, isso só fará com que me ataquem. Não podemos fazer isso, temos que mudar nosso método. Então, um brilho de luz brilhou em seus olhos. Ele pegou o celular e uma expressão fria surgiu em seu rosto. Ele discou um número. Você. A ligação foi completada e uma voz fria com um toque de zombaria veio do outro lado. É raro você me ligar. A voz majestosa de Shui Ren soou. Volte, tenho algo para lhe contar. Ei, eu te disse, não vou voltar. Quando eu voltar, será a hora da minha vingança. A névoa negra no rosto de Shui Ren flutuou, e então uma expressão de luta apareceu em seu rosto. Ele abriu a boca, querendo dizer algo, mas a névoa negra em seu rosto engrossou novamente, e seu rosto ficou frio novamente. Ele abriu a boca e disse: quero falar sobre sua mãe. O outro lado ficou em silêncio. Um momento depois, uma voz fria soou do outro lado: voltarei em 3 dias. Sim. Shui Ren desligou o telefone em silêncio. Seus olhos estavam turvos e os cantos da boca se curvaram, revelando um toque de perigo maligno. Shui Wang é um mestre de combate de nível 2. Comê-lo equivale a comer 100 guerreiros genéticos no nível iniciante. Nesse momento, minha força certamente aumentará muito. Loja de materiais Mad Wolf, em uma sala atrás da loja. O abajur tremeluzia com uma luz fraca. Shui Wang estava encostado na cabeceira da cama, com seus óculos escuros pretos na lateral. Suas pupilas eram de um estranho verde escuro, como se uma bola de fogo fantasmagórica estivesse queimando em suas órbitas oculares. Ele desligou o telefone e ficou em silêncio por um momento. Então, uma foto apareceu em sua mão. A foto era apenas 2/3 da original. Era uma mulher de cabelos pretos, com um sorriso gentil, segurando uma criança magra. A criança tinha cabelos pretos, curtos e levemente cacheados, e um sorriso brilhante. A foto do outro lado da criança havia desaparecido. Pelo vão, parecia que alguém a havia rasgado violentamente. Shui Wang olhou para a foto, seus dedos acariciando suavemente o rosto da mulher de cabelos negros. Seus olhos estavam ligeiramente úmidos e seu olhar distante, como se estivesse se lembrando de algo. Um momento depois, ele recobrou os sentidos e guardou a foto. Exalou levemente, e um olhar penetrante brilhou em seus olhos verde escuros. No dia seguinte, loja de materiais Mad Wolf. Quando Lu Yuan entrou pela porta, ele viu Shui Wang empacotando os vários materiais no balcão. Lu Yuan ficou atordoado e olhou para a loja vazia ao seu redor. Velho Shui, por que você está arrumando suas coisas? Shui Wang ergueu os olhos e viu Lu Yuan. Ele empurrou seus óculos escuros para cima e sorriu. Velho Lu, você está aqui. Estou planejando sair esses 2 dias, então vou arrumar as malas primeiro. Vai sair. Aonde você quer ir? Shui Wang olhou para Lu Yuan e sorriu. Lu Yuan revirou os olhos. Shui Wang mudou de assunto. Você está aqui para vender materiais? Você chegou na hora certa, posso não estar aqui amanhã. Lu Yuan sorriu. Se você não estiver aqui, preciso encontrar um novo parceiro de negócios. Não. Veja bem, além de tentar te enganar no começo, eu não te enganei depois, né? A gente tem trabalhado tão bem juntos, como você aguenta me abandonar? Shui Wang gritou rapidamente. A boca de Lu Yuan se contraiu. Você também sabia que queria me enganar. Não deu certo, né? Não se preocupe com os detalhes. Venha, tire as mercadorias. Shui Wang sorriu. Lu Yuan pegou todos os itens e Shui Wang começou a contá-los. Depois de contar mais da metade dos itens, Shui Wang ficou um pouco confuso. Velho Lu, não está bom desta vez. Porque todos são de nível 1. E também havia menos materiais de nível elite. Não era assim antes. Lu Yuan revirou os olhos. Cheguei ao meu destino. Estou sozinho. Ainda bem que consegui isso. Shui Wang olhou surpreso para Lu Yuan. Aquele figurão não foi para a mesma cidade que você. Enquanto falava, ele pensou em algo e sua expressão ficou estranha.
Não pode ser que ele não seja humano, certo? Lu Yuan não escondeu e disse com um sorriso. Ele gosta de gatos. O canto da boca de Shui Wang se contraiu, e a maneira como ele olhou para Lu Yuan ficou ainda mais estranha. Macho ou fêmea? Lu Yuan olhou para Shui Wang. Mulher, o que houve? Shui Wang soltou uma tosse seca. Ela parece bem. Lu Yuan pensou sobre isso. Sim, é muito bom. Os lábios de Shui Wang se contraíram. A rica garota dos gatos está na lista. Estou com tanta inveja. Você pode me ajudar a perguntar se ela tem irmãs? O rosto de Lu Yuan estava cheio de linhas pretas. Você tem uma imaginação rica. Ele sabia o que estava fazendo. Era apenas um chefe. Acontece que Yi era um gourmet, embora suas habilidades em assar carne fossem razoáveis, e Yi nunca tinha comido antes. Se não, como ele poderia abraçar a coxa de Yi? Lu Yuan conhecia seus próprios limites. Não. A gente se dá tão bem, você não deveria cuidar do seu irmão quando estiver comendo carne. Se perder. Shui Wang fez beicinho e murmurou algo que não sabia o que dizer, enquanto continuava a contar. Muito rapidamente, ele terminou de contar os itens. Certo, o total é 14,18 milhões. Vou transferir para você. Shui Wang operou por um tempo, e Lu Yuan imediatamente recebeu uma notificação por mensagem de texto informando que havia recebido dinheiro. Eu recebi. Lu Yuan deu uma olhada na mensagem e então olhou para Shui Wang. Não me diga que você está com dificuldades. Precisa da minha ajuda? Embora eu possa não conseguir ajudar. Shui Wang sorriu e acenou com a mão. Não tenho nenhuma dificuldade. Você está pensando demais. Lu Yuan assentiu e não disse mais nada. Então vou me despedir primeiro. Lu Yuan saiu do depósito de materiais e Shui Wang continuou a arrumar suas coisas. Na noite do segundo dia, Lu Yuan continuou a entrar na terra de origem. Seu corpo apareceu na floresta. Ele estava ausente há mais de 2 dias desde que partiu naquela noite. Eles não estavam longe da cidade de Avenlu. Com certeza conseguiriam chegar à terra de origem. Um brilho de excitação brilhou nos olhos de Lu Yuan. Eles finalmente chegaram. Ele tinha passado mais de 1 mês na estrada. Era realmente longe demais. Lu Yuan se transformou em um fluxo de luz e continuou seu caminho enquanto matava feras ferozes de nível 1. Poucos dias depois, Lu Yuan estava andando pela floresta quando de repente ouviu um rugido ao longe. Houve uma batalha. Lu Yuan ficou atordoado. Inclinou-se curiosamente na direção da batalha. Logo, Lu Yuan estava perto da área de batalha. Ele se escondeu atrás de uma árvore enorme e observou no escuro. Na densa floresta, 3 kobolds e 3 gigantes de 3 metros de altura, com pele cinza clara e semelhante à pedra, estavam atacando o humano no meio. O humano no meio era uma menina pequena com longos cabelos roxos claros. A jovem era extremamente bonita. Seu rosto bonito tinha um pouco de gordura de bebê, seus olhos eram muito grandes e tinham uma misteriosa cor roxa clara. Sua boquinha era vermelha e seu nariz era reto. Naquele momento, ela estava franzindo testa e seu rosto estava cheio de raiva. No entanto, mesmo sua expressão de raiva não parecia letal. Pelo contrário, fazia as pessoas acharem que ela era fofa. Essa aparência não era inferior à de Yi. Lu Yuan, que observava no escuro, não conseguiu evitar arregalar os olhos. Ele teve que admitir que ficou um pouco atordoado. Mas Lu Yuan olhou para a figura da jovem e o canto de sua boca se contraiu, revelando um traço de arrependimento. A jovem não era alta, mas já tinha uma pista de aeroporto desde muito jovem. Era, sem dúvida, uma mulher rica. Nesse momento, a garota de cabelos roxos lançou cipós roxos de suas mãos, e cipós também brotaram das árvores ao seu redor. Todos os cipós a protegeram, bloqueando os ataques dos 3 kobolds e do gigante cinza claro. Ao mesmo tempo, eles também amarravam um kobold ou gigante cinza claro de tempos em tempos e os jogavam para longe. Lu Yuan sentiu uma aura poderosa vinda da garota, que era até comparável à sua. Ele olhou para a videira roxa com uma expressão estranha. Ela poderia ser outro gênio que herdou algum gene transcendente. Eu sou tão sortudo.
Como ele poderia conhecer dois gênios desse nível tão facilmente? Capítulo 99. Angalgebi. Luan então olhou para as 6 pessoas ao redor da garota de cabelo roxo. Luan conhecia bem o kobold. Afinal, ele já o havia encontrado diversas vezes. Ao ver o gigante cinza claro, Luan ergueu levemente as sobrancelhas. Povo Camã. Como estava deixando a cidade de Sandstone, Luan já havia feito muita pesquisa antes e tinha um certo conhecimento sobre as raças do estado de Whitecloud. O povo Camã era uma das raças do continente Nuvem Branca. Entre as 4 cidades humanas iniciais, a Cidade dos Ossos abrigava o povo Camã. Ele não esperava que eles estivessem com o kobold. Esses 6 kobolds e Camã eram muito fortes, todos de nível 1. Pelas suas auras, um kobold e um Camã eram guerreiros de elite, e haviam sido refinados a um alto nível. Até Luan sentiu alguma pressão deles. Entre as 6 pessoas, algumas usavam flechas de água, algumas armas tinham uma luz branco-acinzentada para aumentar sua força, e Luan até viu um kobold usando a habilidade de combate de pele petrificada. Essa garota deveria ter vindo de Sandstone City como ele. Embora os 6 kobolds e o povo Camã não conseguissem romper suas defesas, a garota de cabelo roxo não parecia ter uma habilidade ofensiva forte e não podia fazer muito contra eles. Toda vez que ela usava as videiras para amarrar alguém, um Camã com uma espada pesada usava uma luz branco-acinzentada para cortar as videiras. Com o passar do tempo, o rosto da garota de cabelos roxos começou a empalidecer. A videira roxa não era mais tão ágil quanto antes. Era óbvio que ele estava exausto porque sua energia física e espiritual era limitada. Um kobold com chamas queimando em seu machado de batalha olhou para a garota de cabelo roxo com um sorriso sinistro. Humano, corra. Continue correndo. Se tiver outros trunfos, use-os. O Camã, cuja espada brilhava com uma luz branco-acinzentada, zombou. Eu não esperava pegar um peixe tão grande. Esta humana realmente tem tantas poções e maldições. Muitos dos nossos irmãos morreram desta vez. Se a matarmos, devemos conseguir compensar as perdas. As sobrancelhas da garota de cabelo roxo estavam fortemente franzidas, e seu rosto estava levemente vermelho de raiva. Ela olhou com raiva para o kobold Camã. Espere só. Quando eu chegar na cidade de Avenlu, vou te matar 100 vezes. Ah! Conversaremos sobre isso quando você chegar à cidade de Avenlu. O kobold riu sem se importar. Luan viu isso e franziu a testa ligeiramente. Ele segurou sua espada pesada com força e planejou ajudar. Não porque Luan fosse pão duro. Ele cobiçava o corpo daquela garota principalmente porque ambos eram humanos. Se estivessem cercados por raças alienígenas, Luan sentia que deveria ajudar se pudesse. Por favor, chame-o de mensageiro da justiça. Ou guerreiro da luz. Foi por causa daqueles que não acreditaram na luz que a escuridão apareceu. Embora os 6 kobolds Sikamen fossem fortes, ele também não era fraco. A garota de cabelos roxos também era bastante forte. Se não fosse pela falta de poder destrutivo em suas videiras, os kobolds Sikamen não teriam sido suficientes para matá-la. Pelo que os kobolds Sikamen disseram, essa garota de cabelo roxo parecia ter algumas poções e talismãs. No entanto, todos eles já tinham sido usados. Ninguém sabia quantos deles haviam morrido. Luan parou de pensar nisso. Estreitou os olhos e apertou a espada pesada na mão. Dobrou as pernas ligeiramente e pisou no chão. Estrondo. Seu corpo disparou como uma flecha e avançou em direção ao kobold mais próximo. O aparecimento repentino de Luan chocou todos no campo de batalha, e todos voltaram sua atenção para ele. Principalmente o kobold que foi atacado. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e sua expressão era grave. Humano. Você acha que sou fácil de lidar? Ele segurava uma enorme espada de 2 mãos e golpeou Luan. Luan estreitou os olhos, com um brilho intenso brilhando neles. Quando ele estava prestes a se esquivar e contra-atacar, uma videira roxa rapidamente se enrolou nas mãos do kobold como uma cobra, e sua ação de corte parou. O quê? O kobold com a espada enorme ficou extremamente chocado.
Lu Yuan ficou agradavelmente surpreso ao ver isso. Lindo. Ele fez um sinal de positivo para a garota de cabelo roxo por sua reação rápida e interferência precisa. Foi muito poderoso. Uma luz fria brilhou em seus olhos e uma luz vermelha percorreu seu corpo. A luz vermelha acobreada circulou e rompeu com força total. Vuvuvuvuvu. A luz avermelhada da espada cortou o pescoço do homem com cabeça de cachorro. Sua cabeça voou para o céu, e sangue jorrou. Droga! Cara de bunda! O ataque surpresa de Lu Yuan foi rápido demais, e a reação da garota de cabelos roxos também superou as expectativas de todos. Eles jamais imaginaram que uma onda de ataque surpresa faria com que a cabeça de um dos humanos com cabeça de cachorro voasse para o alto. Os olhos de todos se arregalaram e eles ficaram instantaneamente furiosos. Humanos de novo. Vamos matar todos eles. Os 2 kobolds e os 3 kamen se entreolharam. Havia uma divisão clara de tarefas. 3 dos kamen lidariam com a garota de cabelo roxo, enquanto os 2 kobolds restantes atacariam Lu Yuan. An Algebi, sitiada, já estava em desespero. Estavam prestes a chegar à cidade de Avenlu, mas não esperavam ser cercados por uma raça estrangeira. Se não fosse pelo fato de suas habilidades genéticas de combate serem poderosas o suficiente, e ela não tivesse muitas poções e maldições mortais consigo, ela não teria conseguido resistir por muito tempo. Mesmo assim, ela havia usado todos os seus talismãs e poções e matado mais de 20 inimigos. Seu estoque estava quase esgotado. Ela morreria mais cedo ou mais tarde, quando suas forças físicas se esgotassem. An Algebi cerrou os dentes, sentindo-se extremamente irritada. Se ela não tivesse encontrado um líder bestial de 2º nível antes e usado muitas poções e talismãs para escapar, resultando em um pequeno número de poções e talismãs, ela poderia ter esmagado todas essas pessoas até a morte com os talismãs. Capítulo 100. An Algebi 2. Entretanto, quando ela estava desesperada, um jovem correu para ajudar. Como um gênio da família Algebi, ela havia recebido treinamento de combate há muito tempo e possuía vasta experiência em combate. Naturalmente, ela sabia o que ia fazer desde o primeiro momento. Naturalmente, ela nem pensou nisso imediatamente. Ajudou o jovem a controlar seu oponente. O ataque foi eficaz. Agora que os 5 forasteiros restantes haviam se dividido em 2 grupos, seus olhos roxos claros brilharam quando ela olhou para o jovem e disse: "Eu vou te apoiar, e nós vamos destruí-los um por um." Lu Yuan olhou para os 2 kobolds que o atacavam e estreitou os olhos. Quando estava prestes a enfrentá-los de frente, ouviu a voz de Amy. Lu Yuan ficou atordoado. Ele olhou para Amy e percebeu que ela também o observava. Certo. Lu Yuan sorriu e assentiu. Claro. Amy ergueu a mãozinha, e videiras roxas se espalharam como uma teia de aranha, avançando em direção aos 5 kobolds e a Kaman. A maioria das videiras mirava nos 2 kobolds que Lu Yuan enfrentava. Se fosse antes, estaríamos preocupados, mas agora quanta força você ainda tem? O Kaman com a espada pesada riu, e a espada pesada brilhou como uma luz branco-acinzentada, cortando o ar e derrubando muitas videiras. As sobrancelhas de Amy se franziram ao ver isso. Ela havia usado muita energia, e as videiras estavam muito mais fracas. Quando Lu Yuan viu isso, ele entendeu a situação atual. Com base na situação atual da garota de cabelo roxo, a razão pela qual ela conseguiu matar o kobold foi claramente porque ela o pegou desprevenido. Agora que a outra parte havia reagido, seria muito difícil alcançar o efeito desejado. Entretanto, a expressão de Lu Yuan não mudou em nada. Além dos 2 kobolds líderes e do Kaman, os outros não representavam nenhuma ameaça a ele. Quando os 2 kobolds se aproximaram de Lu Yuan e estavam prestes a atacar, Lu Yuan pisou no chão e desapareceu de seu lugar. Ele apareceu atrás do kobold mais fraco e golpeou seu pescoço com sua espada pesada, com uma luz afiada. O kobold que segurava o machado de batalha flamejante estreitou os olhos, revelando uma ponta de choque. O quê? Ele não esperava que a velocidade de Lu Yuan aumentasse para outro nível. Parar.
O kobold rugiu e brandiu seu machado de batalha em direção a Lu Yuan. As chamas ardentes fizeram com que o cheiro de queimado surgisse no ar. A expressão de Lu Yuan não mudou. Ele nem se mexeu. O anel de torrente em sua mão brilhou como uma luz azul escura. Uma flecha de água foi atirada no machado de batalha. Vuvuvuvuvu. O machado de batalha parou, e o ataque enfraqueceu muito. A flecha de água de nível de líder de nível 0 ainda era um pouco inferior ao ataque de um guerreiro de elite de nível 1, mas também podia reduzir muito o poder do ataque. A espada pesada de Lu Yuan já havia cortado o pescoço do homem kobold. Sangue fresco jorrou quando o corpo do kobold balançou e caiu no chão. Ao ver que Lu Yuan não se esquivou e apenas matou seu companheiro, os olhos do homem kobold ficaram vermelhos. Você está procurando a morte. Ele aumentou sua força com força e o machado de batalha atingiu a armadura no ombro de Lu Yuan. Estrondo. Ouviu-se um estrondo. As chamas do machado de batalha flamejante engolfaram Lu Yuan. Um sorriso tinha acabado de aparecer no rosto do homem kobold quando a luz negra de uma espada riscou o ar, cortando em direção ao pescoço do homem kobold. Os pelos do kobold se arrepiaram e suas pupilas se contraíram violentamente. Ele só teve tempo de se esquivar para o lado. Vuvuvuvuvu. A espada pesada cortou a armadura de couro do kobold em seu braço esquerdo. A armadura de couro não resistiu à espada pesada de Lu Yuan. Com o som de seda se rasgando, o sangue jorrou e uma ferida horrível apareceu no braço esquerdo do kobold. Ah! O guerreiro kobold rugiu de dor e recuou. Sua testa estava coberta de suor frio enquanto olhava para Lu Yuan, que saía lentamente das chamas, em choque e dúvida. Quando ele viu que Lu Yuan tinha apenas uma rachadura na armadura e não estava ferido, seus olhos se arregalaram em descrença. Isso é impossível. Como você não se machucou depois de ser atingido pelo meu corte de fogo? Lu Yuan olhou para as rachaduras na armadura e uma pitada de tristeza brilhou em seus olhos. As taxas de reparo são muito caras, ok? Ele levantou a cabeça e olhou para o homem kobold. Sorriu e disse: seus ataques são bastante confortáveis. Para ser sincero, o refinamento desse kobold já havia atingido 80% do primeiro estágio. O poder do corte de chamas era extraordinário. Se tivesse sido o corte de chamas que ele usou com força total no começo, Lu Yuan sentiu que teria se ferido. Infelizmente, a flecha d'água bloqueou o ataque, e o poder do ataque foi bastante reduzido. Além disso, sua armadura de classe líder bloqueou o ataque. Como ele pôde se ferir tão facilmente? Os 3 Kami em distância também viram a situação. Seus olhos se arregalaram em choque. Até Amy ficou surpresa. Afinal, a flutuação do Ki espiritual de Lu Yuan não era particularmente forte, então seu grau de refinamento não deveria ser muito alto. Ela não esperava que ele pudesse suportar o ataque com força total de um guerreiro de elite que havia se refinado profundamente e ainda assim permanecer ileso. Quão forte era sua defesa? O ambiente ficou em silêncio. A expressão do guerreiro de elite Kaman tornou-se feia. Droga, mais uma difícil. Recue. Aquela mulher humana já era muito difícil de lidar. Eles haviam perdido tantas pessoas e ainda não conseguiram capturá-la. Eles até já tinham usado todos os seus trunfos. Agora, havia outra Lu Yuan extremamente poderosa. Os Kamen de elite não estavam confiantes de que conseguiriam derrotar os dois. Os 3 Kamen queriam recuar, mas o rostinho gordinho de Amy ficou frio. Ainda pensando em concorrer. Você já convidou essa moça? Ela abriu a mão e videiras roxas brotaram, espalhando-se em direção aos 3 Kamen. Vendo isso, Lu Yuan olhou para os kobolds de elite, planejando acabar com a batalha rapidamente. Ele pegou alguns frascos de remédio e os bebeu. Poção de força, poção de velocidade e poção de defesa. Além da poção poderosa de nível 1, que era seu trunfo, Lu Yuan também comprou muitas poções de alta qualidade como um meio regular de surto. O que ele estava bebendo agora era uma poção superior. A força de Lu Yuan era muito alta.
Após beber a poção de excelente qualidade, sua força aumentou apenas 10%, sua velocidade aumentou um pouco mais e sua defesa aumentou menos de 10%. No entanto, a força de Lu Yuan já era forte o suficiente. Depois de beber a poção, a aura ao seu redor ficou mais forte. A expressão do kobold de elite à sua frente mudou drasticamente, e ele se virou para correr. E quanto aos 3 Kamen que foram parados pelas videiras roxas? A princípio, eles queriam desistir dele e fugir. Como poderiam esperar que ele os salvasse? Você está sonhando. Lu Yuan viu que o guerreiro kobold havia se virado e estava prestes a correr. Ele sorriu e seu corpo desapareceu de onde estava. Em um instante, ele apareceu atrás do guerreiro kobold e o atacou com sua espada pesada. As pupilas do guerreiro de elite kobold encolheram enquanto ele rugia: humano. Eu já desisti. Não me force a arriscar a minha vida. O machado de batalha em sua mão queimava em chamas enquanto ele golpeava a espada. Um brilho frio brilhou nos olhos de Lu Yuan, mas ele permaneceu inexpressivo. O cavalo de guerra e o machado de batalha colidiram. Estrondo. As pupilas do guerreiro kobold de elite encolheram quando o rugido ecoou, e ele foi forçado a dar alguns passos para trás. Droga, como você pode ser tão poderoso? O que você acha? Lu Yuan sorriu. Adivinha? Com 3 níveis de força de aço negro, a força de Lu Yuan não era muito menor que sua defesa. Somado aos efeitos da poção de força, eles eram quase iguais. Até mesmo os guerreiros de elite kobold do tipo assalto eram ligeiramente inferiores. Ele desapareceu de seu lugar mais uma vez e lançou um ataque ao guerreiro de elite kobold. A maior força dos guerreiros de elite kobold foi suprimida, e sua velocidade e defesa foram completamente suprimidas. Depois de resistir a alguns ataques com sua experiência de combate, o guerreiro kobold de elite foi cortado no pescoço por Lu Yuan e perdeu a vida. Depois de matar o guerreiro de elite kobold, Lu Yuan se virou para olhar para os 3 Kamen. Neste momento, Amy havia parado os 3 Kamen com videiras roxas a todo custo. Lu Yuan pisou no chão e um buraco raso surgiu. Ele se transformou em uma sombra negra e correu em direção aos 3 Kamen. A aura poderosa de Lu Yuan oprimiu os 3 Kamen. Seus corações gelaram e